Bora! Fica careca de saber? Quais informações do nosso Grêmio? Vambora, tamo na final do Gauchão, vem uma semana decisiva. Atlético Mineiro quarta-feira na Arena e domingo primeiro jogo da final do Gauchão contra o Inter na Arena do Grêmio. Ô gente, o MEC revelou um segredo, tem informações muito legais, tá? Da evolução dele, física e também do coração. O que fez MEC jogar tanto contra o Juventude? Aconteceu alguma coisa que é muito importante, mas também tem trabalho. Quero te contar esses bastidores aqui, até do pênalti que ele bateu e como é que foi. E mais, eu quero falar também da estratégia de Luiz Castro. O Luiz Castro, eu acho que isso é fundamental pra gente entender o que ele quis fazer no primeiro tempo. Qual era a ideia dele? Ele explicou isso até de forma didática. Então é muito importante que a gente entenda, porque não funcionou a ideia dele, né? Ele vai repetir o que ele tentou fazer e por que eu acho que essa ideia dificilmente vai dar certo. Então nós vamos entender aqui a estratégia do Luiz Castro para ficar bem informado e pra gente conversar com os nossos amigos gremistas. Ah, tu viu que o Luiz Castro jogou assim porque ele esperava que acontecesse isso, fizesse aquilo, pra gente entender. Vamos nessa? Vamos juntos? Lembrando que o Careca tá com as gemas brilhantes. Grande parceira do Careca, começa a semana te dando a oportunidade de investir o teu dinheiro e aumentar teu capital em pedras preciosas e joias em ouro. Essas pedras são certificadas e elas têm um rendimento mensal. Assim como você investe em imóvel, bolsa de valores, poupança, você também pode investir em pedras e vai ter um rendimento muito maior e muito mais seguro. Tá aqui o QR Code para pegar o celular, tá aqui o 0800 que você liga, mas se salvar no telefone o 0800, ele vira WhatsApp e você conversa com a equipe das Gemas Brilhantes. Você vai entender como é que funciona esse mercado de pedras que é muito legal. E vem com a Gemas, que é uma empresa confiável. Beleza? Gente, vamos lá. O Gabriel Mec foi para a zona mista e o Gabriel Mec, né, foi perguntado, pô, Mec, como é que foi a cobrança de pênalti ali, né? E ele falou que durante a semana treinou, ou seja, o Grêmio treinou pênaltis, já pensando que poderia acontecer isso. E o Mec falou, olha, o Luiz Castro perguntou, quem é que tá pronto? E o Mec, eu tô pronto, eu bato. Ele tem 17 anos, gente. Ele não fugiu da raia. Porque seria bem compreensível o Gabriel Mec falar, não vou bater, né? Pô, tem uns caras cascudos aí. Não, ele foi lá e bateu. Me lembrou o pênalti do Romário na Copa de 94, lembra? Que o Romário bate na trave, a trave esquerda e entra, né? A do Mec bateu um pouco mais baixo e entrou. Pois bem, mas não é este o segredo que eu quero revelar do Gabriel Mec. O Gabriel Mec falou, ainda na zona mista, que enquanto estava aquecendo, ele ficou procurando a mãe dele na arquibancada. Porque a mãe dele foi no jogo. E o Gabriel Mec ficou procurando a mãe dele na arquibancada. E ele disse que quando achou a mãe dele na arquibancada, quando viu a mãe dele, ele falou o seguinte, não precisava de mais nada, agora eu tô pronto. Então, vamos lá, nada é por acaso, né? Gabriel Mec entrou numa confiança, sem medo de fazer as coisas, porque o Gabriel Mec nos últimos jogos, quando ele entrava, parecia que faltava confiança, né? Ele pegava a bola, dava pra trás, pegava a bola, dava um passe pro lado, pegava a bola, não driblava. E o Gabriel Mec neste jogo, um jogo decisivo, estádio cheio, ele teve coragem, ousadia. Tem dois lances que o Mec chega perto da área e ele dribla um, dribla dois, finge que vai bater com a esquerda, bate com a direita. Isso é confiança. Então ele revelou que ao ver a mãe dele, ele pegou confiança. Leva a mãe do Gabriel Mec em todo o jogo. Em todo o jogo agora. Agora é o seguinte, né? Eu não sei se vocês repararam, mas dá pra ver visualmente, por mais que ele seja franzino, que o Gabriel Mec deu uma encorpada, né? A informação é da Rádio Gaúcha, o Simon Bianchini trouxe nos bastidores de que, o Simon Bianchini, repórter, ele falou que o Gabriel Mec ganhou 9 quilos de massa muscular em um ano. Pô, cara, 9 quilos é bastante coisa. 9 quilos de massa muscular ele ganhou. Então ele tá mais forte, para ter mais intensidade, para aguentar o tranco. Então o Gabriel Mec fisicamente também mudou. Ele ainda é franzino, mas ele ganhou mais massa muscular para aguentar e ficar firme no campo. E não tenha dúvida que a maneira como o Luiz Castro colocou o Gabriel Mec meia centralizado o fez jogar também. Porque ele na ponta, ele não tem
a velocidade, a explosão de ser um ponta. Ele não consegue botar a bola na frente e sair correndo que nem faz o Amuso, por exemplo, ou o TT. O Mac é um jogador mais de toque, mais de dar um toque na bola, tabelar, aproximação, o drible. É ali. Eu não tô dizendo que ele tem que ser titular a partir de agora, que é um fenômeno, porém, tem que botar mais vezes ali. Ele vai ganhar a companhia agora do Monsalve para disputar a posição, que vai se recuperar de lesão, vai ganhar a companhia do William e tudo isso. Mas o Grêmio ganha uma alternativa na meia, Gabriel Mac. Enfim, estreou com a camisa do Grêmio. Enfim, que até então, aquele Mac que a gente ouvia falar não aparecia. Agora apareceu. Tá aí. Bom, tá aí os segredos revelados do Mac, ganhou massa muscular, a mãe dele na arquibancada, o pênalti que ele bateu. Agora eu quero falar da estratégia do Luiz Castro. O Luiz Castro falou o que ele pensou no primeiro tempo. Abre aspas para Luiz Castro. Em um primeiro momento, jogamos com 3 médios em 3 linhas diferentes. Noriega, mais junto aos centrais, aos zagueiros, o Arthur na segunda linha e o Dodi a fazer a terceira linha, mais avançada, e procurar os espaços à frente da linha defensiva do Juventude. Ou seja, o Dodi quase como meia. Aí ele segue, com uma projeção dos nossos laterais em função da liberdade que demos para os pontas. Então aqui ele fala que o Noriega jogou numa primeira linha mais defensiva junto aos zagueiros, o Arthur numa segunda linha de saída de bola e o Dodi mais avançado quase na linha defensiva do Juventude. E aí permitindo que os laterais subissem. Primeira coisa, o Dodi não tem competência para fazer isso, né? Ele não consegue ser algo que cria. O Dodi é o destruidor, né? E mesmo sendo um volante mais destruidor, ele tem algumas limitações. Os laterais do Grêmio, se a ideia era ter uma linha defensiva no meio com Arthur, ou Noriega, Arthur e Dodi e liberar os laterais, isso não aconteceu. Por quê? O João Pedro, ele até tentou subir, mas nas 2 vezes que subiu, o João Pedro, ele tá faltando força pro João Pedro. Eu não acho que o João Pedro é gordo. O João Pedro é meio cheinho, assim, bolachudo, não acho que ele tá gordão. Mas falta força. Falta força pro João Pedro, ele não tá conseguindo, ele não ganha os duelos, o João Pedro. Antigamente, lembra que ele cortava pro meio, chutava, ele tentou fazer isso e não conseguiu. O Marlon não conseguiu também. Então o Grêmio não tem laterais, primeiro, de qualidade, que jogam quase como armadores, não tem. Lembra que o Grêmio tinha o Gilberto lateral, que jogou nos anos 2000, que era quase um meia do Grêmio, né? O Grêmio não tem esse lateral que é quase um articulador. Não tem, falta, né? Então o Grêmio tem uma dificuldade aí de quando tem que atacar com os laterais para eles serem os criadores. Isso não funcionou no jogo, não funcionou. Não teve criação o Grêmio pelos laterais. Então essa era a ideia do Luiz Castro. Então veja, tem um treino aí, tem uma ideia que não funcionou. A ideia do Luiz Castro é fazer isso com Noriega, Arthur e Nardoni, sendo o Nardoni no lugar do Dodi. Não sei se vai funcionar. Porque, repito, os laterais do Grêmio não têm toda essa criação. Eles não têm essa criação. Vamos ver o que ele vai fazer no jogo contra o Atlético Mineiro. Então tá aí a explicação do Luiz Castro sobre o primeiro tempo, que a gente tentou buscar explicações por que ele quis fazer isso. No segundo tempo ele mudou. Ele tirou o Dodi e põe o Gabriel Mac. Aí, com o Mac sendo o articulador, tendo jogadas por dentro, e o Arthur tendo mais liberdade para criar, né? Porque o que aconteceu? No meio de campo do Grêmio, quem é que tinha que marcar? O Arthur. Então os jogadores do meio campo do Juventude marcavam o Arthur. O Arthur tinha 2 caras em cima dele. Eles deixavam o Noriega sem marcação, porque não avançava, e o Dodi também. Então todo mundo marcava o Arthur. A partir do momento que tem o Gabriel Mac, e o Juventude se preocupou com mais gente, né? Então tomara que o Luiz Castro tenha visto o campo, tenha entendido o campo e mude para os confrontos do Atlético Mineiro e também o Grenal no próximo domingo. Lembrando que para o jogo de quarta tem a estreia do Nardoni, do Leonel Pérez, mas para o Gauchão não pode contar com os argentinos. Mas vai ser uma semana muito boa, porque tem a volta do TT, tem a volta do Monsalve e do William. É um Grêmio mais encorpado. Tá bom, gente? Hoje é dia... Tentei explicar aqui, né? O porquê da escalação e também o segredo do Mac. Hoje é dia de
ao vivo com o Careca. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente se reúne para conversar sobre o nosso Grêmio. Com mais tempo, mais tranquilidade, eu faço live sempre depois do jogo. Então hoje é um dia que eu faço live para ler mais mensagens, a gente ver os memes, se divertir e trazer bastidores do nosso Grêmio. Combinado? Segunda-feira, 9 horas da noite, te espero hoje. Vamos, Grêmio, tamo na final, vamos pra cima. Não deixa ninguém te apavorar, não. Vamos ganhar deles, o Inter não é o Real Madrid. Muita calma!